Gente, seguinte. Tá uma barulheira aqui, tá fazendo obra. Eu tô gravando de dia. Eu odeio gravar de dia porque a vida está acontecendo, então tem 50 carros aqui na frente. Tem gente fazendo obra aqui em cima. Tem o Totoro. Então, assim, eu peço muita compreensão, porque tá difícil, tá? Mas eu estou usando a janela que eu tenho. Então, assim, obrigada pela... A gerência agradece a compreensão. Dito isso... Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Gente, quem diria, né? Quem diria? Vocês não sabem, mas eu já gravei, eu já tenho uns 4 vídeos gravados. Que eu nem peguei ainda, nem editei, fiz nada. Mas eles existem. Eu estou muito orgulhosa disso, porque eu aproveitei e falei, vou sentar e fazer um... Então, fiz. E assim, no outro vídeo que eu gravei, eu apresentei o Totoro, mas eu acho que esse vídeo aqui vai antes ao ar do que o vídeo dos cadernos. Então, pra quem, né... Enfim, temos Totoro, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o quê? Você já sabe que deve estar no título aí do vídeo, mas a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso, que de maravilhoso não tem muita coisa, ele é só terrível, mas por isso ele é maravilhoso, que é, chegou pra mim como um presente, porque minha amiga Ana, ó o Totoro, ó. Minha amiga Ana me deu de presente esse livro incrível, maravilhoso, chamado O Papel de Parede Amarelo, ok? Da Charlotte Perkins Gilman. Ela deu esse livro pra mim porque, enfim, ela é minha amiga, a gente conversa sobre várias coisas e ela falou, eu acho que esse livro é a sua cara. E aí eu fiquei, ai, que legal. E daí eu li e eu pensei, ai, que horror. Eu pensei, meu Deus. Ai, socorro. Ai, ai. Gente, continuamos a nossa saga de livros péssimos, horríveis, dramáticos, desgraceiros, mas que são muito bons. Justamente por isso, não é mesmo? É mesmo? Esse livro aqui, então, O Papel de Parede Amarelo, é um livro que foi publicado em 1892, quando a nossa autora, que é a Charlotte, ela tinha 32 anos, tá? Ele é um conto, ele é bem curto assim, ele tem, sei lá, umas 60 páginas, né? Mas é um conto, uma história curtinha, rapidinha de ler, facinha. Facinha, é facinha? É facinha. É gostosinha? Não é gostosinha, não é nada gostosinha, não tem nada... Tem nada gostosinho aqui. E pra variar, não só isso, mas pra variar, a gente começa falando de um livro que a protagonista não tem nome. Gente, eu acho que isso aqui tinha que ser uma série, tá? Protagonistas, primeira pessoa, sem nome. E é isso, porque esse filão está vindo, né? Já estamos aqui. Não sabemos o nome da nossa protagonista, tá bom. Que é a nossa narradora. Ok. Mas ela começa a história, nessa... Qual que é o rolê do livro? Ela começa a história, então, falando que ela tá meio doente. Ela tá doente. E aí ela tem esse marido dela, que é médico. E aí é um médico dizendo para ela, né, Florzinha, chuchuzinha, amorzinha, eu acho melhor você dar um tempo e descansar. Então a gente vai para uma casa de campo, né, a gente vai tá reformando a nossa casa, então com isso a gente vai ficar alugado no outro lugar, vai ficar uns meses ali para que você se recupere, né. Que é uma coisa muito comum quando a gente estuda a história de várias mulheres, né. Era muito comum que elas fossem isoladas, né? Elas são diagnosticadas por, enfim, por hoje o que seria uma depressão, mas era uma histeria, era um descontrole, era uma fadiga, era um mal-estar. Sempre tem esses termos assim, né? Muito vagos para explicar nada, porra nenhuma, mas que são usados porque vem desse lugar médico, científico, né, e que tem um valor aí nesse discurso, que é sempre bem pseudocientífico e tá atravessado também por questões de gênero e de um monte de outras coisas, mas vem desse lugar também de autoridade, é o marido dela, né, então ele fala, amiga, vamos sair e aí você tem novos ares e aí você melhora. O que é muito incrível nesse livro? A forma como ela descreve as coisas é muito maravilhosa, porque ela vai trazendo na linguagem a confusão mental que vai se dando na nossa protagonista. Então, no começo, ela tá se sentindo indisposta, mas ela tá muito sã. Ela tá muito sã, ela tá muito ok. E ela vai comentando várias vezes como ela gostaria de estar mais ativa, como ela gostaria de trabalhar. O marido nega todos os pedidos dela. Fala que não, que ela tem que descansar, que ela tem que dormir. Tem aqui esse discurso do cuidado. E eu acho que isso é muito... Ai, gente... Olha eu me empolgando. Eu acho que isso é muito difícil. É muito difícil. Coloca a gente em um lugar muito difícil. Quando você recebe
né, essas palavras que parecem que são de cuidado, de alento, de carinho. Ai, você tá mal, então deita lá. Ai, não faça nada, então descanse, relaxe, não se preocupe. Quando na verdade, porque a gente é ensinada que é esse, né, o código, quando na verdade são palavras que têm o intuito de silenciar, de apagar, de menosprezar, de esquecer, né? Porque ela tem a voz dela ali, que ela está por um certo tempo falando, né, usando e dizendo, olha, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E aí o marido dela, médico, diz, não, você precisa descansar e fazer nada. Você tem que fazer nada. E esse fazer nada, ele é quase você tem que não existir, sabe? Tipo, você existe, você tá ali, né? E aí vai para esse lugar dessa morte silenciosa, sabe? Dessa violência psicológica, que é muito mais sutil, é muito mais difícil, não só da gente detectar, mas de provar, e aí cai nesse lugar em que a gente começa a questionar a gente. Quando a gente tá nesse lugar, e a gente entende, então, né, que, em teoria, são palavras de afeto, mas elas estão te dando uma sensação contrária, você se sente mal com essas palavras, você fala, não, mas não é isso, mas, sabe, cai no lugar errado, você fala, mas por que não tá rolando aqui pra mim, sabe? Por que isso aqui não tá me fazendo bem? Por que eu não estou me sentindo, então, acolhida, amada, protegida como eu deveria? Você também, e eu acho que isso é muito... Primeira reação que você tem é achar que você que tá errado. Claramente, eu que tô alucinando, eu que tô louca. Eu que tô louca, imagina. E aí eu fiquei lembrando muito daquele filme Plano de Voo com a Jodie Foster. Então, se você já viu, você sabe do que eu tô falando. Se não, a história dessa mãe, que ela entra num voo, ela entra no avião, né? Ela vai viajar, sei lá, pra onde, pra não sei onde. E ela vai com a filha dela. Então, ela compra as duas passagens, tá? Ela e a filha dela, elas dormem e quando ela acorda, a filha não tá lá. A filha não está lá e ela começa, né, tipo, cadê aquela menina? E ela começa a perguntar pras pessoas do avião, pras aeromoças, pros funcionários, e as pessoas dizem pra ela que ela entrou sozinha, que não tem filha nenhuma, ela não viajou com ninguém, que ela está louca, que ela está alucinando. Lembra que eu li uma vez, eu não vou lembrar onde, gente, faz muitos anos, mas a informação ficou comigo. Mas era isso, a mulher, quando acontece uma situação que não faz sentido, a mulher, ela sempre volta pra si. O problema é ela que não está entendendo a situação direito, ela que é a culpada, porque a gente tem todas essas camadas, né, internalizadas. Então, a mulher que é errada, a mulher que é culpada, a mulher que é a pecadora, a mulher que é o mal do mundo. Então, quando acontece uma coisa que não faz sentido, você olha pra dentro. Normalmente, os homens, eles olham pra fora, né? Porque eles são as grandes estrelinhas, né? Os coloquinhos de neve. Então, ai, presente do universo. Então, eles nunca são culpados de nada. Então, é sempre pra fora, é sempre o outro. Então, se fosse um homem com um filho e o filho some, ele vai começar a socar o avião inteiro, vai tirar uma arma, que fala, meu filho, eu sei que ele tá aqui, para de mentir. Né? A mulher vai olhar e falar, meu Deus, será que eu trouxe mesmo criança? E aí ela vai tendo essa liberdade dela cerceada, né? Ela tá nessa casa, ela pede pra ficar no primeiro andar, num quarto mais arejado, que ela gosta. O marido dela fala, foda-se que você quer, você vai ficar no segundo andar, num quarto todo gradeado. Porque era um quarto pra crianças, e aí tinha grade pra criança não se machucar e tal. Então ela vai ficar nesse quarto encerrada. E ela é obrigada a ficar lá há muito tempo. Ela tem um diarinho, né? Um negócio que ela começa, ela tem uma coisa muito pequenininha, então ela vai escrevendo coisas ali. É assim que a gente sabe dessa história dela, esse relato que ela vai deixando. E aí, nesse quarto que ela odeia, e que é abafado, arejado, blá, 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 ela tem, então, esse papel de parede amarelo, que ela vai descrevendo por muito tempo no livro, e com muitas minúcias, ele descrevendo como que é, e a padronagem, como é feio, como ele desbota, como o sol bate em alguns lugares, e ela não vai entendendo o que tá sendo... o que tá desenhado ali, e aí a coisa vai se desenrolando. E ela começa a ver coisas no papel. Ela começa a ver uma mulher no papel, e aí daqui a pouco ela começa a falar que a mulher se mexe. O papel, obviamente, é uma grande metáfora, né? Como se ela projetasse no papel e nesse lugar o próprio aprisionamento mental que ela vive, né? E aí a forma que ela tem para processar isso de alguma maneira, então, é jogar pro papel essas questões. É muito incrível ver que a linguagem que ela vai usando, que era sempre muito distanciada, e aí ela começa a se colocar como se as coisas que ela tivesse visto outras pessoas, né, que fizeram ali no quarto, coisas que acontecem no papel, tem uma transferência e daqui a pouco a linguagem vai mudando e ela vai sendo a mulher que tá no papel. Ela, né, ela fala, é muito assustador, assim, ela vai falando que essa mulher rasteja pelo papel e que ela se mexe nas paredes. Ela vai mostrando as coisas e daqui a pouco ela é a pessoa que está fazendo isso.
sabe? Ela é a pessoa que está ali, que tá se arrastando, ela é, sabe? Ela vira essa personagem. Essa situação é induzida, é imposta a ela, porque ela não pode sair, ela tá vivendo isolada, né? E, obviamente, ela enlouquece. Ela tá completamente descolada da realidade, mas porque ela foi forçada a isso. Não porque é uma questão psicológica, blá, blá, blá. O que acontece nesse livro? Essa mulher, ela sofre todo esse tipo de violência psicológica, toda essa manipulação, todo esse gaslighting, a completa alienação imposta a ela, sabe? E de uma maneira, assim, muito sutil, né? Parece que é sempre, sempre pro bem, mas ela nunca tem autonomia de nada. E eu tô falando aqui de uma mulher que não é, isso também é importante, né? Não é uma mulher que vem de um caso de transtorno mental severo, ela não é esquizofrênica, ela, entende? A situação é justamente essa, não é pra mostrar um paciente que pira. Não, a gente tá falando aqui de uma questão de gênero, né? Super importante. Então, é uma mulher que estava bem, ou que poderia estar por um problema momentâneo, passando por isso, e que hoje, por exemplo, é algo muito mais manejável e que, ok, beleza, seguimos a vida. Mas aqui não tinha isso, né? A gente tá falando do final do século XIX, que é muito, muito próximo. Gente, isso aqui 100 anos, pelo amor de Deus, 100 e poucos anos. Isso aqui é ontem, né? É ontem e é hoje, né? Porque, como eu falei, é muito assustador ler isso porque você se identifica, sabe? Se identifica com esses comportamentos que parecem muito legais e muito atenciosos e no fim não são isso. Mesmo que o cara não perceba, vamos dizer, né, doutor? Ria comigo. Tem um apagamento aqui, né? Muito claro. Tem um desdenhar, sabe? Tem um. Ai, sabe? Tipo, já fez o que tinha que fazer, então agora senta lá e some, sabe? É muito isso, né? Vou acabar com você. Como que você mata? Como que você consegue matar pessoas em vida? Como que você mata pessoas em vida? E eu, besta, eu sempre leio esses livros pensando que, ai, gente, daqui a pouco acho que vai acontecer. Ai, gente, eu sou muito poliana às vezes. Eu falo, ai, gente, vai acontecer alguma coisa, ela vai conseguir, não vai. Não consegue, tá? Não consegue, não tem nada, tá? É uma merda. Ela sucumbe, ela se perde, né? É esse grande triunfo, mas que não é dela. É o triunfo sobre ela. Como ela também vai virando essa metáfora dessa forma, sabe? Dessa existência, que também é meio que desmembrada, né? Ela não é mais um ser humano, sabe? Ela não é mais um indivíduo. Então ela não precisa, sabe? Ela não precisa dessa matéria. Ela vira outra coisa, solta, que rasteja, que talvez pra ela também, a única forma de alguma maneira ela se sentir livre, né? Imóvel e capaz. Então ela rasteja por cima dele. Gente, é um negócio tão. É o que eu sempre digo. Ser mulher é inescapável. Lembrem disso, gente, lembrem disso, tá? Ser mulher é inescapável. E o que eu quero dizer com isso? Que uma vez você sendo entendida como uma mulher na sociedade, dane-se se você quer ou não, porque tem isso também, né? Você sendo vista dentro relacionada, associada a esses elementos do feminino, de alguma maneira, em algum momento da vida, você perceba ou não, você vai ser punida por isso. E aí, essa punição, ela vai se dar de diferentes maneiras, diferentes formas, diferentes níveis por diferentes pessoas, inclusive por outras mulheres. Mesmo que você não perceba, você também vai perdendo os seus membros e vai perdendo a sua lucidez, porque são muitas violências, de muitas maneiras, e são tantas que a gente até nem acredita, a gente não consegue nem reconhecer, a gente não sabe nem nomear o que passa com a gente, de tanta coisa, sabe? Eu acho que esse livro fala muito sobre isso, é sobre essa mulher que passa tantas violências que ela não consegue, tá? Ela realmente é derrotada. E aí a minha amiga que me deu o livro falou, ai, acho que você vai se identificar. Bem, bom, dito tudo isso, eu quero fazer aqui um contraponto que veio na minha cabeça. Então, assim, eu vou explicar o caminho que eu fiz, você me acompanhe, tá bom? Porque vai fazer sentido. E tudo isso pra falar um negocinho que vai ser tipo, que legal. Mas aí, nesse contexto, eu acho que que legal, ele ganha uma outra dimensão e é nisso que eu quero que a gente chegue. Vamos voltar para janeiro desse ano, quando não estourou necessariamente, mas assim, voltou à luz as acusações contra o escritor Neil Gaiman, o autor de Deuses Americanos, né, que virou seriado, Sandman, de uma porrada de coisa.
Eu, inclusive, era muito, muito assim. Eu catequizava as pessoas em New Game. Em janeiro saiu toda aquela, né, aquelas acusações todas, né, de várias mulheres entrando na justiça contra ele, acusações de estupro, de um monte de coisa. O homem, né, é o que é, um homem. Na mesma época, eu tava fazendo um curso chamado As Mulheres e o Ateliê. Ou algo, se não for, eu vou colocar aqui. Se não for esse nome, é algo parecido. Mas é um curso da Isabel Carvalho, que é uma mulher maravilhosa, que eu admiro muito, meu Deus. Lancier, eu estava fazendo esse curso com ela, de mulheres e ateliê, e a gente estava discutindo a questão de que a mulher não tem tempo e espaço para a contemplação. É um pouco também na vibe que a gente vê com a Virginia Woolf, né? Falando que a gente não tem o teto, não tem o local para ficar. Não só isso, né? A gente também não tem esse direito, né? A outros recursos que são tão importantes, não só para a escrita, mas para a criação de uma forma geral. Eu tava pensando sobre essa questão da imaginação e dessa questão da imaginação e da contemplação para homens e mulheres, né? Escritores, artistas, criativos. E aí agora eu vou me dar a liberdade, deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o meu diário, tá? Eu trouxe ele porque eu vou pegar aqui e eu vou ler um trecho do que eu escrevi. São 4 páginas, tá? Mas eu escrevo grande, vocês viram, né? Então vai ser curtinho. Mas é um trecho que eu escrevi na época e dessas considerações que eu estava fazendo a partir dessa situação do Gaiman e do estudo que eu estava fazendo no curso de Mulheres e Ateliê, Imaginação e Gênero. Escrevi o seguinte: aprendemos na aula de ateliê que imaginação é algo negado às mulheres. Elas não têm tempo para a contemplação. Nochlin, a Linda Nochlin, que é a autora daquele artigo muito, muito famoso, muito importante, né? Porque não existem grandes artistas mulheres. Nochlin diz também que a imaginação é parte integral da arte e do trabalho artístico. É criar algo, imaginar. Mas aí, Gaiman traz um contraponto. E aí eu trouxe aqui um trecho da entrevista da Vulture que eu li, que tá em inglês aqui. Eu vou traduzir meio por cima, meio... Vocês me desculpem, mas é mais ou menos isso. Esse trecho aqui eu lembro, quem está narrando isso é a então mulher do Gaiman, Amanda Palmer. E aí na revista ela fala o seguinte: ele acreditou por muito tempo, assim, lá dentro de si mesmo, né? Que as pessoas de fato não se apaixonavam. Mas isso é impossível, ela disse a ele, ao Gaiman. Ele havia escrito histórias em que as pessoas se apaixonavam, tipo, o tempo todo. Então ela fala isso pra ele, mas é impossível, você escreve histórias em que isso acontece. E aí ele responde: That's the whole point, darling. Então, mas né, esse é o ponto, minha querida. Writers make things up. Então os escritores, eles inventam coisas. Fim da quote. Eu continuo. Isso me levou para um lugar de questionar. Se a imaginação é um lugar permitido apenas aos homens, o que eles criam lá? Que lugar é esse? Como ele é ocupado de formas diferentes por homens e mulheres? Aí eu escrevi aqui um parênteses. Tenho a impressão de que mulheres muitas vezes escrevem para remediar as próprias vivências, as próprias histórias, buscarem reparação e redenção. Isso eu escrevi porque eu também estava lendo... Eu estava lendo também vários textos sobre arquivistas e sobre... enfim, escritores que, né, pensavam uma organização dos próprios escritos e tal. E aí, em cima disso, a gente estava também, nas leituras que eu estava fazendo, refletindo sobre que conteúdo era esse que as mulheres escreviam e que elas guardavam. Então, essa impressão, ela vem dessa leitura que eu estava fazendo na época. E aí eu sigo dizendo que mais homens pensando na desgraça do Gaiman, gente, desgraça tá sendo no meu vocabulário, já viram? Mais homens pensando na desgraça do Gaiman, talvez não passem por isso. Mulheres parecem partir de um certo lugar de esperança, né? Então elas estão colocando a escrita como um lugar também de uma projeção de melhoria, de alguma forma, de um alento, de uma esperança de que algo vá melhorar. Mas quando Gaiman diz que ele inventa o amor porque não o conhece, e levando a história dele em consideração, me parece que o amor do qual ele fala só existe na literatura, na ficção, porque ele é incapaz de existir na realidade. E o Gaiman não acredita, então, nessa possibilidade. O amor aqui não é esperança, mas reforço no seu aspecto de fábula, inalcançável,
criação apenas da imaginação. Os horrores que ele descreve, esses sim, seriam reais, os únicos possíveis. O amor aparece na sua escrita não como possibilidade, mas como algo que se encerra em um outro reino, do qual o autor não faz parte. Isso me leva a pensar em quantos homens usam esse espaço de imaginação assim, para confirmar o mundo de horror que eles conhecem e conheceram. E por isso pergunto e penso sobre a ocupação desses espaços sob um ponto de vista de gênero, e quais diferenças há aí. E daí eu sigo aqui também fazendo ponderações sobre a questão sociocultural, né? E como tem um monte de recorte em cima disso, eu tô fazendo uma coisa bem genérica aqui, que nem eu fiz lá quando eu falei do Eu Que Nunca Conheci os Homens, né? Pensando homens e mulheres como categorias, tá? Acabou o trecho. Por que eu trouxe isso? Porque eu acho foi pra esse lugar a minha reflexão quando eu tava lendo, não só o livro, mas quando eu tava lendo o final. Nesse pós-fácil a gente sabe sobre a história da autora, da Charlotte, a gente sabe da história dela, sabe o que aconteceu, quais as desgraceiras. E aí, eu fiquei pensando, a partir disso aqui que eu escrevi, né, desse lugar de criação e de imaginação e de contemplação, né? Eu não estou querendo dizer com isso que não existem mulheres que também não usam isso pra fazer críticas. Eu não sou nem louca de dizer isso, tá? Eu não tô querendo dizer que mulher escreve pra ser felizinha e homem escreve blá blá blá. Não é isso, tá? Eu li a Atwood, tá tudo bem. Mas eu estou falando que muitas vezes, por muito tempo, a literatura para mulheres, ela foi para esse lugar. Pensem na Jane Austen, por exemplo, sabe? Um pouco essa ideia de a minha vida está uma merda de alguma forma, eu vou projetar alguma outra coisa nesse lugar de criação. E geralmente é um lugar bom. Eu tava lendo o pós-fácil, e aí chegou num ponto que eu achei a coisa mais maravilhosa do universo. Coisa mais maravilhosa do universo. E aí está a inversão que eu tava pensando e que eu achei incrível. E eu vou ler um trecho aqui pra vocês. A heroína de Papel de Parede Amarelo está aniquilada. Fato. Ela lutou o melhor que pôde contra o marido, o irmão, o médico e até mesmo contra as amigas. Tentou, em desafio a todos os códigos sociais e médicos de seu tempo, preservar a sanidade e a individualidade. Mas as probabilidades não jogam a seu favor e ela fracassa. Charlotte Perkins Stetson Gilman não fracassou. Ela foi arruinada, prejudicada como heroína de sua história, pelas atitudes da sociedade em relação às mulheres. Mas, depois de escrever o conto, transcendeu o destino da heroína. Embora jamais venhamos a saber a que custo interior. Ela seguiu em frente e conseguiu, através do próprio esforço, estabelecer uma notória carreira como professora e escritora feminista. Gente, pelo amor de Deus! Da década de 1890 até por volta de 1920, foi uma palestrante requisitada, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, onde seus livros foram lidos. Ela também tem uma vida, né, desgraçada, tal, tá? Mas eu achei muito legal de ver que ela joga isso no livro, mas que a vida dela, ela não deixa seguir o mesmo caminho, sabe? De ser arruinada. A desgraça ficou no lugar da literatura. A desgraça, ela se encerrou, de certa forma, nesse lugar da ficção. Porque na vida dela, ela ralou e ela conseguiu, sabe? Ela saiu dali, ela foi uma autora lida, ela produziu um monte de revista, ela se publicou um monte, ela sabe, se jogou no mundo. E eu achei a coisa mais incrível, inspiradora e maravilhosa do universo, porque é real, sabe? Ela trouxe para o real, não é ela vivendo tristonha e escrevendo, querendo, né, rezando que pelo menos aqui nesse plano vai dar certo. Não, ela sabe que tá uma merda, em qualquer plano tá uma merda. Ela fala, quer saber? Aqui não, aqui na minha vida, na minha vivência, na minha existência, vou mudar, vou melhorar, vou mostrar pra eles. Stick it to the man, you know? O personagem dela sucumbe pra que ela não precise, sabe? Eu acho muito incrível quando a gente vê essas histórias de mulheres que, de alguma forma, conseguem criar esse espaço, sabe? Conseguem reverter esses finais que geralmente são muito trágicos, né? Como o da personagem dela. Quando eu li esse trecho aqui, que eu li pra vocês, eu fiquei muito emocionada, sabe? Fiquei muito emocionada, que foi como se ela me desse a esperança, sabe? Ela me desse a esperança de que a gente não precisa se agarrar nesse papel, a gente não precisa ficar nesse lugar. E esse papel eu estou falando aqui em mais de um sentido, né? Mas a gente não precisa ficar nisso, sabe?
E que mesmo dentro de todas as dificuldades e limitações e amarras que a gente tem, a gente, sabe? A gente tem que buscar as brechas, as frestas, os espaços, sabe? Que dá pra gente existir. É isso. Recomendo? Recomendo. Óbvio que recomendo. Gente, é muito curtinha, muito rapidinho, tá? Você vai passar ilesa? Não sei. Eu não sei. Se você já leu, você me diga aqui. E vamos conversar. Vamos conversar, tá bom? E é isso. A gente se vê, então, nós... E talvez, eu não sei. Gente, não sei. Talvez o Totoro. Então é isso. Até a próxima. Tchau.